Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde. Tu por acaso alguma vez já tiveste azia? Ou tens constantemente? Ou refluxo gástrico? Se sim ou se não, fica atento até ao final do vídeo porque eu vou desmistificar tudo aquilo que sabes sobre este tipo de problemas digestivos. Ora, boa noite, João Carlos Botas, bem-vindo. Só aqui aguardar mais uns segundinhos. Olá, Vandinha Bacelar, boa noite. Boa noite, beijinhos. Obrigado pelos corações. Se por acaso vocês conhecem alguém com este tipo de problemas, partilhem o vídeo. Boa noite, Noémia Coimbra Lu, bem-vinda. Boa noite, Joelma Freitas, olá. Obrigado pelos corações. E mais alguém? Só aguardar mais uns segundinhos. Boa noite, José Carrilho, bem-vindo. Boa noite, Estevão. Obrigado pelo fixe. Boa noite, José. Já disse. Não sei se com mais alguém. A Joelma diz: olá, Nuno, boa noite. Sim, com certeza. Risos. Com certeza. Boa noite, Ruth. Olá. Bem-vinda também. E então, vamos lá começar aqui a desmistificar aquilo que as pessoas sabem sobre este tipo de problemas. Boa noite, Sandra Pires. Boa noite, Maria Luís Miranda. Bem-vindas. E a maioria de nós já teve, pelo menos alguma vez na vida, azia. Boas festas, Maria Luís. Beijinhos aí para o Algarve. Boa noite, Joana Andrade. Bem-vinda. A maioria de nós. Olá, Maria Pinto. Boa noite. A maioria de nós já teve alguma vez azia, pelo menos. Que tem a ver com aquilo que eu vou explicar hoje. Mas algumas pessoas têm, às vezes, alguns problemas mais graves. Algumas pessoas já me tinham pedido para fazer um vídeo sobre este assunto. Já estava programado, eu decidi fazê-lo hoje. Exatamente porque passou o Natal, muita gente comeu demais e as pessoas têm problemas digestivos e não sabem. E este tipo de problemas, como a azia, o refluxo gástrico, etc., quando o nosso organismo não está a funcionar bem e nós comemos demais, por exemplo, ou coisas que não devemos, acabamos por ter uma indigestão, uma má digestão, uma azia, este tipo de problemas. Boa noite, Susana Noronha, boas festas, obrigado igualmente. Olá, Maria Leonor Monteiro, bem-vinda também. E então, para nós percebermos como é que funciona o nosso sistema digestivo, eu vou tentar explicar isto. Não tenho aqui imagens para explicar, mas penso que vou conseguir explicar isto de uma forma simples para nós entendermos. O nosso sistema digestivo começa na nossa boca, que depois temos a garganta e depois temos um tubo chamado esófago que vai até à entrada do estômago. Na entrada do estômago nós temos uma coisa que se chama diafragma, que nada mais, nada menos é uma válvula que abre e fecha para deixar passar a comida, abre e depois fecha para que os ácidos do nosso estômago não subam. O nosso estômago tem um ácido. Nosso estômago tem um ácido, em termos de pH, que é de 1,5 a 2,0 numa pessoa saudável.
este ácido tem que ser bastante ácido, de forma que se nós, por exemplo, trincarmos um dedo e engolirmos o nosso dedo, se tiver tudo a funcionar bem, o nosso ácido do estômago desfaz toda a carne, só deixa o osso. Tá? Para o nosso estômago estar a funcionar bem, isto tem que acontecer. Claro que ninguém vai trincar o dedo para ver se está a funcionar bem. É apenas uma analogia para qualquer coisa, um bocado de carne que a gente põe que a gente engole, o nosso estômago tem, se estiver a funcionar bem, tem capacidade para dissolver tudo, à exceção dos ossos. E faz este trabalho em 20 minutos apenas. Isto quando está tudo a funcionar bem. Depois, no final do estômago, existe também uma outra válvula que depois deixa passar a comida dissolvida para o chamado pequeno intestino, ou para o intestino, chamemos-lhe assim. Não vou abordar a parte do intestino agora, hoje, mas sim a parte do princípio do sistema digestivo. Pronto, é desta forma que a nutrição que vai na comida, ou que deveria ir na comida, cada vez vai menos, mas a nutrição que vai na comida, as vitaminas, os minerais, os aminoácidos, etc., é desta forma que depois, através das paredes do intestino, é absorvido para a nossa corrente sanguínea. E isto quando está tudo a funcionar bem, obviamente. Agora, se nós temos um ácido tão grande, porque é que ele não destrói o resto do nosso corpo? Porque as paredes do nosso estômago têm uma proteção especial contra este ácido. Mas, por exemplo, o esófago, que vem aqui debaixo da garganta até à entrada do estômago, já não tem essa proteção. Está bem? E então, aquilo que nós temos, a mistura de ácidos que nós temos no estômago, chama-se, vulgarmente, chama-se suco gástrico, que é o conjunto dos ácidos do estômago. Quando nós começamos a comer e a comida chega ao estômago, o nosso estômago dilata, expande. Isto faz parte do nosso processo digestivo. É normal que assim seja. É desta forma que quando o estômago expande, existem umas células hormonais dentro do nosso corpo que vão fazer com que haja a produção de um ácido que se chama ácido gástrico. A presença deste ácido faz com que as outras células, quando estas células produzem este ácido, existem outras células que vão produzir outro tipo de ácido, chamado ácido clorídrico. E outra substância chamada não consigo dizer este nome. Eu hoje tentei ser um bocadinho mais técnico, mas tem nomes que são realmente difíceis de dizer. Pepsidogéneo. Uma coisa deste género. Pronto. Que são substâncias que o nosso corpo produz. Agora, estes dois últimos, o ácido clorídrico e o pepsidogéneo, formam um ácido chamado pepsina, que é o que vai fazer a digestão das proteínas e de outros nutrientes também, sem ser as proteínas. Agora, para que o nosso corpo absorva estes nutrientes todos, este processo tem que funcionar na perfeição. Se faltar algum destes ácidos, ou se houver um desequilíbrio entre a quantidade de ácidos, a digestão não é feita ou é mal feita. Não é feita a 100%. Quando nós comemos, o nosso estômago começa a produzir o ácido gástrico, e para produzir este ácido, e para de produzir este ácido quando está forte o suficiente. O nosso corpo tem capacidade de identificar isso. Quando está forte o suficiente, ele para de produzir este ácido. E isto vai fazer com que a tal válvula, o diafragma, relaxe e que se feche, para não deixar passar mais comida e para não deixar passar os ácidos para cima. Mas quando o ácido gástrico não é forte suficiente, quando está mais fraco do que devia, o nosso corpo continua a produzir ácido gástrico. E vai fazer com que a válvula, o diafragma, abra e vai entrar ácido no esófago, que depois chega à garganta. E é isto que se dá o nome de azia, ou refluxo gástrico, que é quase a mesma coisa, só difere a gravidade.
Agora, quando nós vamos ao médico, aquilo que eles nos dizem, quando nós vamos lá nos queixar que temos algum problema digestivo, ou neste caso azia, por exemplo, aquilo que eles nos dizem é que nós temos ácido a mais. E isto não é verdade. O que nós temos a mesma quantidade de ácido, ele está mais fraco do que o que devia. E como o corpo continua a produzir ácido gástrico, acaba por abrir a válvula e depois manda para o esófago e por vezes chega até à garganta, que é aquela sensação de queimadura no estômago. Até à garganta, aquela azia, por exemplo. Agora, este ácido clorídrico é feito de hidrogênio, que nós vamos buscar, por exemplo, à água, e de cloro. E onde é que nós vamos buscar o cloro? O cloro é um mineral que existe no cloreto de sódio, que é sal. E se tu fazes uma dieta pobre em sal, estás tramado. Porque é uma questão de tempo até tu começares a ter problemas. Já deves ter, e eles podem não se manifestar ainda, pelo menos com gravidade. E depois existem outras células no estômago que ao produzirem o ácido clorídrico, se não tiverem também outro mineral que é o cálcio, estas células não funcionam. E é daqui que vêm estes problemas. É deste desequilíbrio de produção de ácidos, porque existe falta de nutrientes. Não existe excesso de ácidos, como os nossos médicos nos dizem quando nós vamos lá. E se tu tens uma deficiência de cálcio, e aliás toda a gente tem deficiência de cálcio não só, dos minerais quase todos, das vitaminas quase todas, e se tu tens uma dieta sem sal, portanto tu tens um ácido gástrico fraco, mesmo que ainda não sintas, um dia qualquer em que comes alguma coisa mais difícil de gestão ou mais comida de uma vez, estes problemas vêm ao de cima. O problema já lá estava, apenas se nota mais porque provoca a sensação de queimadura, porque o ácido subiu e queimou um pouco o esófago. Se fosse excesso de ácido bom, isso não acontece. O nosso corpo está preparado, dificilmente faz excesso de alguma coisa em condições normais. Tem muita deficiência de muitas coisas. Mas se o ácido fosse bom e ao passar para o esófago, queimava o esófago de uma maneira que nós nunca mais tínhamos esófago. Porque esse ácido, se estiver forte, como tem que estar, ele dissolve a comida. Também iria dissolver o esófago, porque o esófago não tem a mesma proteção que tem o nosso estômago. Está bem? Agora, os nossos médicos continuam a olhar isto da maneira errada. Eles dizem que comer menos sal é bom para prevenir problemas cardíacos. E isto não é verdade também, porque os estudos mostram que os problemas cardíacos continuam a aumentar. Não é para as pessoas terem deixado de comer sal ou comerem menos sal que os problemas melhoraram, os de coração, neste caso. Aliás, todos os problemas de estômago, quando se introduziu na medicina a nível mundial esta ditadura, entre aspas, de que tínhamos que comer menos sal, os problemas de estômago aumentaram, mas os de coração não diminuíram. Tá? Está diretamente relacionado com isto. Agora, quando nós temos um problema destes, vamos ao médico, ou qualquer tipo de problema digestivo, aquilo que eles nos fazem é enfiar tubos por cima e por baixo para detectar problemas, para ver se há feridas, para ver uma série de coisas. São exames horríveis. Eu já fiz um deles. Uma endoscopia eu recusei-me a fazer, mesmo com anestesia. Ainda por cima as anestesias têm que ser pagas por nós. A mim pediram-me 100 e tal euros na altura, e eu achei que não valia a pena. Eu disse, eu vou descobrir o que é que eu tenho e vou conseguir melhorar, porque eu sei que a natureza tem tudo. E pronto, e foi isso que eu fiz. Mas nós vamos lá, normalmente fazemos este tipo de exames e depois detectam, aliás, o tubo ao passar pelo esófago provoca sensibilidade. Portanto, na altura da anestesia a gente não nota, mas passado umas horas, qualquer coisa que come, aquilo começa tudo a arder, porque está sensível, porque o tubo passou por lá.
E foi uma coisa que eu não quis sentir. Mas quando as pessoas fazem estes exames, depois normalmente existem 2 tipos de medicamentos que os médicos receitam. Um deles é os antiácidos, os outros são os inibidores de um nome muito esquisito que eu também não me recordo agora. Mas este tipo de medicamentos, aquilo que vai fazer é provocar a paragem da produção do ácido clorídrico. Ou seja, nós já temos um desequilíbrio e a droga vai aliviar o sintoma porque baixa a produção do ácido clorídrico, mas não vai tratar a causa. Vai piorar. Depois, com o tempo, a pessoa tem que tomar sempre medicamentos, vai piorar uma série de coisas, porque os medicamentos, como toda a gente sabe, têm efeitos secundários. Isto é um problema cultural gigantesco. Nós continuamos a ir com um problema no carro, nós continuamos a ir ao sapateiro. E os nossos médicos não foram treinados para este tipo de coisas. Eles foram treinados para olhar para o corpo como se fossem peças separadas. E não é assim. Um automóvel tem que se olhar, funciona como um todo. Claro que são peças separadas, mas umas funcionam em conjunto com as outras. O nosso corpo também é assim. Portanto, a azia, o refluxo gástrico e até uma doença que se chama esófago de Barrett, são tudo nomes para a mesma doença. Isto deveria ser chamado da mesma doença, mas a única diferença que destas doenças têm é que umas são mais intensas que as outras. É mais e mais e mais destruição de tecidos do esófago, eventualmente do estômago, etc., que se destroem porque isto não está a funcionar bem, e é cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais deficiência de nutrientes, não só o cloro e o cálcio, mas de todos os nutrientes, porque o processo digestivo vai ficando cada vez pior, a comida já não traz quase nada de bom e o corpo ainda absorve pouco, portanto só estamos a piorar o problema. É isto que acontece quando nós vamos com um problema no carro ao sapateiro. É isto que eles nos fazem. Agora, o que é que nós podemos fazer de forma natural para ajudar a melhorar destes problemas? Primeiro que tudo, o pH do estômago, para fazer a digestão, ele tem que estar entre 1,5 a 2. Este é o pH do estômago. É o órgão, a parte do corpo que nós temos mais ácida, é o estômago. E tem que estar mesmo assim. Quando nós acordamos, normalmente o pH está no dobro, a 4. E por isso, alguns de vocês já me ouviram dizer em alguns vídeos, que eu bebo, ao acordar, eu bebo água com sumo de limão. Porquê? Porque o sumo de limão é ácido fora do corpo humano, entra no estômago, baixa a acidez do estômago, que é o que nós queremos, porque se nós vamos comer, nós temos que ter o pH mais baixo, não a 4. Ok? Temos que ter o pH a 2, ou entre 1,5 a 2, e é isso que o limão faz, e depois passa para o intestino, já vai alcalino e também vai fazer bem ao intestino. Mas agora, hoje estamos só a falar da parte do princípio do sistema digestivo, que é o esófago e o estômago. Portanto, é uma das coisas que nós podemos fazer antes de comer, por exemplo, se o problema for grave, ou pelo menos uma vez por dia, ao acordar, que é aquilo que eu faço. Foi uma das coisas que eu melhorei bastante dos meus problemas digestivos, foi exatamente com fazer isso. Tanto do estômago como dos intestinos. Depois, vocês também já me ouviram dizer, mais que uma vez, se vocês já assistiram a alguns dos meus vídeos, que eu bebo água com sal. Não é? Já me ouviram dizer isso. Porquê? Porque esta é uma das razões. Porque o meu estômago, o nosso estômago, precisa de minerais, o cálcio e o cloro, neste caso específico, é o que precisa mais, e precisa de água. E então, ao beber água com sal, eu estou a dar mais minerais, inclusive o cálcio e o cloro, e estou a dar água também. Esta é uma das razões porque eu também bebo água com sal. Aumenta os minerais e ajuda também nos processos digestivos. Agora, é impossível nós termos todos os minerais, vitaminas, etc. da comida hoje em dia. Eu estive a ver... aliás, isto não é improvável nem é difícil. É mesmo impossível. Porque eu já estive a ver gráficos a nível mundial
por exemplo, pelos minerais todos. Ainda hoje estive a ver um do selênio, nos Estados Unidos, em que aquilo é um gráfico com várias cores. As cores mais escuras são as zonas onde há mais selênio, e depois tem as zonas mais claras, que é as zonas onde não há selênio nenhum. Por exemplo, o selênio é um mineral extremamente importante para uma série de funções. Então, é só um exemplo, porque existem gráficos destes para os minerais todos, para as vitaminas, etc. Portanto, a única forma de nós, quem criou os minerais foi a natureza, foi Deus, aquilo que vocês queiram chamar. Os minerais só existem no solo e existem na água quando a água passa pelo solo e os recolhe. Mas, na realidade, eles só existem no solo. Cada vez existem menos por causa dos processos de cultivo, os pesticidas, essas coisas todas. E isso realmente é um problema sério, porque nós olhamos para a comida e nós não sabemos o que é que lá está, nem tão pouco sabemos se é uma comida natural, se é uma comida transgénica hoje em dia, que é um problema gravíssimo. Pronto, mas realmente, mesmo comendo biológico, que tem menos químicos pelo menos, nós não conseguimos obter tudo o que nós precisamos. Nós temos no máximo dos máximos entre 25% a 50%, mas é muito raro alguém ter 50% daquilo que precisa. Muito raro. Estudos a nível mundial. A maior parte das pessoas tem 25% ou menos de nutrientes que são necessários diariamente. As quantidades de nutrientes que são necessários diariamente para que o nosso corpo funcione bem. A maioria das doenças são todas relacionadas com a deficiência de nutrientes. Eles são 90 ou 91, entre vitaminas, minerais, aminoácidos e ácidos gordos essenciais, que são as gorduras, aquelas gorduras que nós precisamos. Portanto, estas são algumas dicas para quem tem este problema, que pode adicionar, por exemplo, água com água, sal e limão para normalizar o pH e para adicionar alguns minerais, cálcio e cloro, mas mesmo assim não é suficiente. Mas, só com isto, é possível melhorar ligeiramente dos problemas. Agora, se o problema for grave, curar é mais complicado. Vai ter que ser com alguma coisa mais potente em termos nutritivos. Outra das coisas outro mineral que é bastante necessário é o iodo, para a absorção destas coisas todas, para isto tudo funcionar bem. E pronto. E agora vou só aqui ler os comentários, já vou fazer aqui um relatório final. Só um bocadinho, para eu ver, há muita gente que entrou, não sei quem está online. A Marilena, boa noite. A Susana diz que é Ana Noronha. Está bem. Está escrito Su Maria Noronha Marques. Isso dá para mudar. Ou Ana Noronha. Isso dá para mudar no Facebook. Dá para editar o nome e mudar. Boa noite, Tila Maranita. Um abraço, Sandro Damásio. Olá, Mónica Oliveira. A Maria Leonor deixou de ter azia quando passou a consumir kefir. Sim, tudo bem. Deixaste foi de consumir o leite animal. Que quem tem pouco ácido gástrico provoca azia, por exemplo, é logo uma das coisas que pode provocar. Porque o leite é muito difícil de gestão, é logo uma das coisas que se nota, por exemplo. E o kefir, como a lactose já vai absorvida, fermentada, já não acontece esse problema. Talvez seja mais por causa disso, e se calhar porque fizeste outras mudanças também na tua alimentação, de certeza absoluta. Mas sim, é preferível tomar kefir do que tomar leite. Boa noite, Paulo Faria, Celeste Tel, Sónia Coelho, olá Luís Batista, Luís Albino, todos bem-vindos. Olá Celeste, bem-vindo Jorge Miguel. Maria Pinto diz tal e qual. Olá Miquelina. Olá Mário Santana Gonçalves. Bem-vindo. A Maria Pinto diz 74 euros é quanto... Pronto, ok. Aqui era mais, aqui era uns 110 ou 120. Aqui na clínica onde eu fui. Eu recusei-me a ir. Que supostamente se é uma coisa tão boa até deveria ser o Estado a pagar, não era? Acho eu. Mas como eles sabem que as pessoas não toleram a dor, é mais uma forma de eles ganharem dinheiro. É um negócio como outro qualquer. Está bem? É uma opção. Eu, no meu caso, recusei-me a fazer. Boa noite, Sandra Pereira. Boa noite, Mário Mineiro. Mara Rodrigues, olá. A Maria Pinto diz, o Luís está de dieta, não pode comer quase nada.
não pode comer quase nada porque não tem ácido nenhum. Está constantemente com soluços, espasmos e não dorme nada de noite. Exatamente. E está medicado de certeza com os antiácidos e com aqueles medicamentos que eles receitam, que ainda vai piorar o problema porque retira ainda mais o ácido. Não equilibra nada. A única coisa que ele pode eventualmente estar um bocadinho melhor é ter menos azia. Se tiver melhor. Está bem? Isso não é solução. É só para gerir a doença. É só o que os nossos médicos fazem. Foi aquilo que eu acabei de explicar. É ir com um problema no carro ao sapateiro, não dá muito bom resultado. Maria Leonor diz, e obrigado a todos pelos comentários, a maioria das pessoas não usa sal marinho, mas sim cloreto de sódio, que é aquele sal, o sal chamado sal de mesa, ok? E que foram retirados todos os minerais, menos o sódio e o cloro. Por acaso o cloreto de sódio é estes dois que tem só. Mas não é bom só tomar esses dois. É bom tomá-los todos, quantos mais melhor, porque nós temos muita falta. Tu também bebes água com sal dos Himalaias. Ora aí está, uma das coisas que pode ter ajudado a melhorar o teu problema de azia pode ser isto também. E regularizaste a pressão arterial. Eu aqui há dias falei do sal rosa dos Himalaias, falei de algumas coisas que a pessoa tirar da comida e adicionar o sal, que a pressão arterial tem tendência para melhorar. Portanto, eu já vi isto acontecer em pessoas de 80 anos. Não é o caso da Maria Leonor, que é bem mais nova. Mas ela acabou de dizer, e obrigado por partilhares o teu testemunho, que a tua pressão arterial ficou regularizada. Ok? E isso é ótimo. Parabéns. Afinal, a natureza tem tudo. Às vezes temos a dificuldade em descobrir. Em descobrir onde é que está aquilo que nos vai fazer bem. Não é só uma coisa normalmente, é um conjunto de coisas. A Maria Pinto diz obrigado por este live. Nada. Ele já estava previsto, eu só o adiantei. Acho que é importante. É um assunto importante. Muita gente tem estes problemas. Boa noite, Rosarinho. Olá, Cláudia Neves. Obrigado, Luís, pelo fixe. Luís Albino. Boa noite também. Natália Mendes. A Maria Leonor diz que já não bebias leite. Não bebias leite, mas provavelmente comias iogurtes, queijo, ou chocolate com leite, ou bacalhau com natas. Há várias outras coisas onde o leite vai. É como o açúcar. O leite está lá e o açúcar está lá e a gente às vezes nem sabe. Está bem? Mas o problema era da tua acidez do estômago que não estava boa. Está bem? É um conjunto de coisas. Portanto, isso não foi só uma coisa. Foi um conjunto de coisas que tu mudaste e conseguiste melhorar. Okay? É porque estás no bom caminho, estás a eliminar tudo o que faz pior e a adicionar coisas que fazem melhor. Que eu já vi aqui uma série delas e muito obrigado pelos comentários, por partilhares também os teus testemunhos com estas coisas naturais, não é? Boa noite, Mário Mineiro. Maria Pinto diz exato. Boa noite, Bruno Martins. A Maria Pinto diz anoprazol. Anoprosanol. Exatamente, é um daqueles medicamentos que é um inibidor. É um inibidor de pro qualquer coisa. Prosan qualquer coisa. Daí o nome do medicamento. Agora que tu me puseste o nome do medicamento é que eu me lembrei do nome dos medicamentos que eles dão, que é os antiácidos, e é este tipo de medicamentos que é exatamente este que existem estudos que mostram que isto vai fazer a paragem, vai parar a produção do ácido clorídrico no estômago. Portanto, já existe um desequilíbrio. Se nós vamos parar com aquele que está a sair para o esófago, ok? A azia tem tendência para desaparecer, mas não vai resolver nada do problema. A acidez do estômago está completamente trocada e ainda estamos a dar mais químicos, estamos a destruir ainda mais, não só o estômago, mas também outros órgãos, né? Com os efeitos secundários. Portanto, realmente é a solução que os nossos médicos nos aconselham. É irmos com o carro estragado a um sapateiro. Ele faz um remendo mas o problema depois fica pior, está bem? É essa a filosofia que nós temos que começar a ter, porque nós fomos educados e continuamos a ter medo e vamos ao médico à procura de uma solução, porque os médicos é que sabem, nós achamos que eles sabem. Não há médico nenhum que vocês vão que vos explique o que eu acabei de explicar hoje. Médico da medicina alopática, não há nenhum. Todos eles dizem que o que existe é excesso de ácido no estômago. Não é. Existe ácido
que não está forte o suficiente. E como não está forte o suficiente, o mecanismo que para de produzir o ácido clorídrico não para e vai fazer abrir a válvula e o ácido vai para cima. Mas como está fraco, provoca só uma ligeira, salvo seja, uma ligeira sensação de queimadura na parede do estômago, que a gente chama estômago, mas ainda não é, que é o esófago. É antes de chegar ao estômago. Pronto, e a Maria Pinto está a dizer que ele está com medo. Está com medo porque ainda acredita que eles têm uma solução para ele. Omeprazanol. Eu sei, há vários medicamentos. Há um que se chama Nexus, há outro que se chama. Agora há muitos medicamentos. Aliás, os medicamentos para o estômago também são dos mais vendidos. Também são dos mais vendidos no mundo inteiro. Maria Pinto diz que usa sal dos Himalaias e ele também devia estar a usar, apesar de que o problema dele agora tem que ser uma coisa mais efetiva. Boa noite, Hugo Catarino. E aqui está o nome do medicamento, Omeprazanol, que é um inibidor dos não sei quantos, não me recordo agora o nome. Pronto. Mas é o que faz a paragem da produção do ácido clorídrico, que eventualmente pode reduzir a sensação de azia. Obrigado, Maria Pinto. Foi o que o médico disse, não é? Que ele tinha ácido a mais. Foi isso que ele disse. Pois é, mas isto eu faço aquilo que eles não fazem. Eu fui estudar. Eles também não têm culpa. Atenção, os médicos não têm culpa. Eles foram formatados para uma indústria que quer lucrar a vender medicamentos e a fazer cirurgias e esse tipo de coisas. Os médicos são vítimas também do sistema. Agora, eu podia ser médico, mas não quero. Podia, mas não quero. Senão deixava de ter tempo para estudar. Porque passava a vida a atender as pessoas, e os médicos também fazem isso, e depois não têm tempo têm a família, depois têm outras coisas, também não têm muito tempo para estudar, e eu aproveito algum do meu tempo diariamente para estudar. Apesar de eu saber isto que acabei de explicar hoje, eu antes de vir fazer um vídeo, eu vou sempre agarrar no vídeo de 1, 2 ou 3 vídeos de médicos que eu costumo seguir, para ter uma explicação mais pormenorizada, até às vezes para vos dizer uns nomes mais técnicos, que eu também não sei os nomes todos de cor, não é? Do ácido, são tantos ácidos diferentes, com tantos nomes diferentes, que eu até posso estar a fazer confusão com o nome de algum ácido. O que é importante perceber é que há um desequilíbrio. O nosso corpo é perfeito. Há um desequilíbrio. Se nós dermos os nutrientes necessários, o corpo reequilibra-se e cura-se ele próprio. Não só neste problema, mas em mais de 900, que já foi provado, catalogado inclusive, nos animais vertebrados. Não é só nós, é todos os animais que têm vértebras. As mesmas doenças estão todas relacionadas com deficiência de nutrientes. Mais de uns, mais dos outros, mas é sempre assim. E portanto é possível reverter estas situações todas se nós tivermos alimentos ou produtos, suplementos com alta qualidade. Nós conseguimos, não na sociedade que temos hoje em dia, numa cidade a gente só compra porcaria, venenos, e não tem quase nutrientes nenhuns, e não é de admirar que as pessoas estejam cada vez com mais problemas. Pronto. E isso, nós crescemos nesta cultura, estás doente, vais ao médico e fazes o que ele diz, porque ele é que sabe. Infelizmente, isto não é verdade. Eles sabem algumas coisas: traumatologia, cirurgias e doenças infectocontagiosas. Foi isto que eles foram treinados. Nada mais. Nada mais. Um problema de estômago, não vale a pena ir para o médico. Isso normaliza-se com comida, com alimentos, com ervas que podem ajudar nos processos digestivos. Por falar nisso, falar em ervas e etc. Portanto, se por acaso tu és uma pessoa que tens este problema, ou conheces alguém que tem um problema deste género, eu tenho mais algumas dicas, sei mais algumas ervas e plantas que se pode ingerir de forma a acalmar estes problemas, ou até mesmo reverter.
também conheço coisas que ajudam a reverter. Se por acaso tens algum destes problemas, quiseres ajuda, é só mandares uma mensagem privada, eu falo um bocadinho contigo e dou-te essas dicas extra para poderes melhorar de forma natural destes problemas. Com antiácidos e os inibidores de pró não sei das quantas, não é solução. Infelizmente. Está bem? Nós temos que começar a acordar e a ver realmente que os médicos são necessários, salvam vidas, as drogas e eventualmente os medicamentos, raramente, podem ser úteis para salvar a vida de alguém, não digo o contrário, mas na maior parte das vezes nós não precisamos delas. Eu sou um exemplo disso, eu estou nesta área há 21 anos, eu passei 20 anos doente a tomar medicamentos e em poucos meses eu consegui deixar de tomar esses medicamentos todos, e agora que tenho outro tipo de problemas também, porque não tive alguns cuidados ao longo dos últimos anos, também acabei por ir ao médico fazer os exames, etc. Arrependi-me, acabei por não comprar nenhum medicamento do que me foi receitado e acabei por ir à procura de soluções naturais, em outro tipo de terapias naturais alternativas, ervas, plantas. Eu estudei tudo, a ponta da cabeça aos pés, para descobrir o que é que eu tinha. Aprendi muito em 5 meses e meio só com estas coisas, a tentar descobrir o que é que eu tinha, e isto foi apenas uma das coisas que eu também aprofundei na altura, que é tudo uma questão de equilíbrio. Se nós pusermos o corpo em equilíbrio, ele está sempre a querer curar-se. Se ele tiver o material que precisa, ele cura-se por ele próprio. Se nós tivermos uma doença chamada desidratação, nós ingerimos água e a doença desaparece. A água cura a desidratação. Se nós quisermos chamar cura, é assim que se explica. Da mesma maneira que alimentos ricos em determinado tipo de nutrientes também acabam por curar, porque as doenças é por falta deles. Excesso de químicos, falta de nutrientes e a nossa parte mental, o equilíbrio disto tudo faz a nossa saúde. Omeprazol, é isso mesmo, é omeprazol, exatamente, que é um inibidor de blá blá blá, dessas coisas. E domperidona, que eu penso que, não sei se é antiácido, se é outro desses inibidores. Bem, seja o que for, não está, esses medicamentos não estão lá, não vão curar o problema dele. Vão gerir os sintomas, neste caso. Vão gerir o refluxo. Baixaram a produção do ácido clorídrico, o ácido está desequilibrado na mesma, ainda vai ficar mais desequilibrado, mas já não vai subir para o esófago. E então a sensação, em alguns dias, presumo eu, espero bem que sim, que ele melhore disso. Mas as ervinhas e umas plantas, uns chazinhos, isso consegue-se melhorar, e depois, com uma coisa a sério, resolver o problema de uma vez por todas, tendo obviamente depois alguns cuidados para o resto da vida, naquilo que se come, tem a ver com os alimentos que a gente anda a comer. Mas, como eu costumo dizer, mais cedo ou mais tarde alguma coisa no nosso corpo dá sinal. Mas isto já são maus hábitos que nós tivemos durante muitos anos. Os problemas já lá estavam, eles só se notam mais. Boa noite, Cleo, bem-vinda. Bem, penso que está tudo. Então, obrigado a todos. Obrigado pelos corações, pelos comentários, pela participação. Se acharem que este tipo de informação pode ser útil a mais alguém, eu acho que toda a gente devia ouvir estas coisas, apesar das pessoas andarem tão distraídas com outras coisas que metem a saúde para segundo plano, porque não dói ainda, normalmente, mas às vezes basta alguém ouvir alguma coisa deste género para começar a pensar de outra maneira. E sair da forma de pensar que todos nós fomos educados assim, e que não é. Não pode beber chá, diz o médico. Qual chá? Qual é que é o chá que ele não pode beber, Maria Pinto? Já agora estou curioso. Pode haver alguns que ele não pode, não. Mas eu quero saber é se ele disse que tipo de chá que ele não podia beber. Qual chá?
só se revelaram. Qual é que é o chá, Maria Pinto, que ele não pode, que o médico disse que ele não podia beber? Que tipo de chá? Existem milhares de plantas diferentes. Qual é que é aquelas que o médico disse que ele não pode? É isso que eu quero saber. Maria Pinto, diz-me lá que chá. Qual foi o chá que o médico disse que ele não pode beber? Isso não tem lógica nenhuma. Tem algum tipo de bebidas que vão fazer mal ao estômago, sim. Mas não é o caso da maioria dos chás. Aliás, há vários chás que ajudam pois, só que ele está a tomar um medicamento que vai reduzir uma coisa e depois o chá vai tentar equilibrar qualquer um. Pois, por acaso, olha, eu não sei, Maria Pinto, mas não sei se não seria melhor ouvir a opinião de outro médico, porque esse é muito, não dá, só diz que não pode, não diz porquê e não diz qual, porque existem milhares de chás diferentes que se pode fazer. Não pode porque vai interferir com os medicamentos. Os medicamentos estão a baixar a produção de ácidos e os chás iriam equilibrar tudo. E então pode fazer pior tomar o chá. Não é o medicamento que faz mal, é o chá que vai fazer mal. São pontos de vista. Claro que alguns chás podem fazer mal. Alguns chás podem fazer mal. Quem tem problemas. Mas se seriam chás muito fortes ou chás com muita cafeína, provavelmente o café ele também não pode. Porque, aliás, não, ele assim não vai poder, ele assim nem sequer consegue comer nada, né? Porque ele não tem ácido no estômago e o medicamento ainda vai te retirar ainda mais, vai desequilibrar tudo mais. É extremamente difícil e ele está em sofrimento, de certeza. Lamento por ele, mas as opções existem para quem as quiser ouvir e interiorizar, elas existem. Portanto, cá estarei para quem já vão com 2 médicos. Pois, já vão com 2. Já vão com 2. E onde é que está a solução? Esse tipo de problemas melhora-se em menos de 24 horas. Por mais grave que seja. Já vi e já ajudei pessoas a fazê-lo. Azia. Passado umas horas já diminuiu, mas começa tudo a ficar melhor. Muito rápido. Com algumas ervas e plantas que o médico diz que não pode. Eu gostava de saber qual foi o curso de plantas e ervas que o médico tirou, ou de nutrição, para ele estar a dizer uma coisa dessas. O que o Luís tem é um problema de nutrição. Está bem? E todos nós temos problemas de deficiência de nutrientes. É o que nós todos temos. Os médicos não foram treinados nisto. Eu também só sei isto porque estudei, porque aprendi com outro tipo de médicos. Continuo a aprender todos os dias. Não sei tudo, nem nunca vou saber tudo. Mas tenho alguma experiência neste tipo de situações. Portanto, há coisas que são espetaculares para ajudar o estômago a acalmar, rápido. Por exemplo, há dias até fiz uma pergunta num dos meus vídeos sobre a intoxicação alimentar, em que eu até disse que se fosse eu a apanhar, que eu nunca iria para o médico, porque eu sei o que é que há de fazer. E o que é que ele iria fazer? Era chazinhos e ervinhas e coisas naturais. São os mesmos para este tipo de problemas. São coisas que vão ajudar a reequilibrar os ácidos todos do estômago. E eles, ao ficarem reequilibrados, os problemas começam a desaparecer. A Maria Leonor diz, muito obrigado, o omeprazol faz mais mal que bem. Olha, Maria Pinto, se o Luís quiser, ou se tu quiseres também ver um estudo sobre o omeprazol, o mal que faz, os estudos que existem, as mortes que provoca anualmente, posso-te mostrar. Está bem? Às vezes nós precisamos de ver estudos que provam que aquilo que nós vamos fazer ao médico que eles nos receitam agrava os problemas mais do que beneficia. E existem estudos que mostram isso. E por acaso existem, obrigado Maria Leonor,
Existe realmente vários estudos sobre o omeprazol, que eu, por acaso ela agora falou nisso e eu lembrei-me que realmente existem estudos que provam exatamente isso, que eu já os vi. Que ninguém devia tomar. Eu tenho um blog, até tenho a impressão que eu até tenho lá um artigo que eu fiz há muitos anos sobre o omeprazol. Se não for o omeprazol, é outro medicamento qualquer. A Cleo diz ranitidina faz mal. Se é droga, só pode fazer mal. Não conheço droga nenhuma que faça bem. Está bem? Pode ajudar a aliviar, fazer bem na causa do problema? Não. Foi o que eu achei. Eu acho estranho. Já fiz chá de camomila, dente de leão e chá príncipe. São algumas das coisas que se pode fazer, sim. Camomila é uma das ervas que ajuda bastante a acalmar. Mas há outras coisas, aloe vera, uma série de coisas que acalmam o estômago assim, no momento, em horas. Mas pronto, são opções. Está bem? Maria Leonor, tenho ouvido vários médicos. Dr. Leir Ribeiro, também ouço. É o único médico que fala português que eu ouço. É o Dr. Leir Ribeiro. Esse da Inciabra fala português, mas eu já ouvi um vídeo ou dois sobre ele. Também não desgostei. Mas confio mais no Leir Ribeiro. Marco Melenau, esse por acaso nunca ouvi falar. Mas estes médicos falam do omeprazol. Exatamente. Eu também já ouvi um médico a falar, o Leir Ribeiro, a falar do omeprazol. Está em português. Este homem não quer ser ajudado. Pronto, aí já não há nada a fazer. Não se pode ajudar quem não quer. Foi uma das lições mais difíceis que eu tive que aprender a lidar psicologicamente quando eu entrei nesta área há 21 anos atrás. Foi gente que eu amo, com problemas gravíssimos de saúde, e a irem com um problema no carro a um sapateiro. E iam morrendo por causa disso. Felizmente isso não aconteceu. Felizmente eu ainda consegui, após os tratamentos todos, uns 5 dias depois, ainda consegui, com a ajuda da minha mãe, convencer a pessoa em causa a fazer algumas das coisas que eu estava a dizer que ela devia fazer, e realmente ainda fomos a tempo. Ainda fomos a tempo. Mas custa muito a gente saber que pode ajudar as pessoas, saber que é verdade aquilo que a gente está a dizer, saber que funciona, e as pessoas não querem ser ajudadas. Custa tanto, dói tanto cá dentro. Quando é alguém que a gente ama muito, que foi o caso. Foi um cancro, uma pessoa da minha família, muito chegado. E custou muito. Felizmente acabou tudo por correr bem, mas podia ter sido muito melhor e a pessoa não tinha os efeitos secundários que ficou para o resto da vida. Que está tudo muito melhor, mas... E o sofrimento que foi. Não só para a pessoa, mas para quem estava à volta. Olha, Maria Pinto, não vale a pena insistir, tem calma. Deixa pensar por ele. Não vale a pena. Eu posso ajudar se ele quiser ser ajudado. Se ele quiser ver os estudos dos medicamentos que ele está a tomar para ver o mal que faz, também lhe posso mostrar. Se ele quiser ver pessoas que melhoram desses problemas em 24 horas, 48, já quase parece que não tiveram nada, como eu já vi coisas com intoxicações alimentares, por exemplo, que são coisas que as pessoas tomam medicamentos durante uma semana ou duas para se ficarem melhores de uma intoxicação alimentar, e eu já vi isso desaparecer em 48 horas. A pessoa a ficar boa, como se não tivesse tido nada em 48 horas. Eu já vi à minha frente a pessoa doente e a pessoa a fazer e a começar a ficar boa. Portanto, e uma intoxicação alimentar é uma coisa ainda mais grave do que ele está a ter, porque é uma alta dose tóxica que altera também tudo ali na parte do estômago, principalmente, não só, no intestino também. E isso é possível acalmar com ervas e plantas. Não é complicado. É mais medo que ele tem, não há nada a fazer, não se pode insistir quando as pessoas não querem ouvir, nem vale a pena. E custa muito nós a lidarmos com essa sensação de frustração de queremos ajudar e a pessoa não deixa. É uma sensação de frustração enorme. E pronto. Não há grande coisa a fazer. A não ser, podes dizer, olha, Luís, olha, vê aqui o vídeo que o Nuno fez hoje. Não foi dedicado a ele, mas também foi. Não foi só por ele, mas também foi
porque lhe aconteceu isto agora no Natal, né? E estava previsto fazer e eu decidi fazer logo. Portanto, Maria Pinto, não te enerves com isso. O máximo que podes fazer, não vale a pena dizer mais nada. Mostra-lhe o vídeo, se ele quiser ouvir, ouve. Se ele disser que não, tudo bem, não há problema nenhum. Não é nada estranho, nós fomos formatados de tal maneira que é muito difícil nós sairmos da realidade que fomos habituados. É extremamente difícil. Para mim, foi com a minha experiência pessoal e a ver milhares de pessoas à minha volta a melhorarem. Que eu comecei a perceber que realmente, e não é de um dia para o outro, isto demora algum tempo a gente encaixar estas coisas todas, mas como é que é possível a gente andar enganado tantos anos? Demora muito tempo, está bem? Portanto, é preciso calma, não te enerves com isso, ele é que está a sofrer mais, tu também sofres de certeza absoluta, mas a recomendação que eu te posso fazer é, não insistas mais nada com ele, não insistas nada, mais nada, não insistas, só tenta que ele veja, por exemplo, este vídeo. Pronto, só isso. Se ele disser que não, tudo bem. Diz que está tudo bem, não há mal nenhum. Pronto. Não vale a pena. É mesmo assim. Faz isso assim, tranquilamente, na boa. Aconselho isso. Se ele quiser ver, vê. Se não quiser, não vê. O médico é que sabe. Obrigado. Obrigado a todos também. Beijinhos e abraços. Os médicos é que sabem. Alguns. Aqueles que eu aprendo, pelos vistos, parece que sim. Aqueles onde nós vamos, nem sempre, não é? Portanto, beijinhos e abraços. Se alguém precisar de uma ajuda em particular para este problema ou para outro qualquer, é só mandar uma mensagem privada e temos uma conversa e eu posso dar sempre algumas dicas de como nós podemos aproveitar a natureza para melhorar ou até mesmo prevenir ou reverter algum problema que nós possamos estar a ter. Está bem? Um bem-aja a todos, obrigado a todos pelos corações, pelas partilhas, pelos comentários, pela participação e quem fica doente sou eu. Não é fácil, eu sei que não é fácil, está bem? Mas não tens de ter calma, relaxa também, não insistas muito porque isso também depois mexe com o sistema nervoso dele e também não é benéfico, está bem? Portanto, não insistas muito, se ele quiser ver a informação vê, se não quiser não vê, não podes fazer muito mais que isso. É assim, eu sei que custa, mas é assim. Portanto, beijinhos, abraços, a volta amanhã às 21 horas para mais um vídeo sobre saúde. Até amanhã, tchau, tchau.